Ouça agora Você tem um nome. uma palavra de fé com o apóstolo Paulo Macedo. A paz é uma promessa. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, diz assim a palavra de Deus: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. O tema desta mensagem é: a fé pode ser guardada até o fim. Irmãos, quando Paulo disse isso, que nos últimos dias muitos iriam se apostatar da fé, isso é quase 2000 anos atrás, né? E nós sabemos que essa profecia que Paulo fala de apostasia, né? Ele também fala isso também em Tessalonicenses, que seria um dos sinais que antecederia a segunda vinda de Jesus, o arrebatamento da igreja. E nós temos visto que essa profecia, ela verdadeiramente nós estamos vivendo esse tempo. E por que que Deus, lá atrás, há quase 12 mil anos atrás, usou Paulo para dizer que iria chegar um tempo onde iria haver um esfriamento, que muitos iriam retroceder, muitos iriam se afastar do caminho do Senhor, muitos iriam se divorciar do nosso Deus. Eu quero dizer para vocês que nós estamos vivendo esse tempo. Milhares e milhares e milhares de pessoas que eu conheço, que você conhece, que nós conhecemos, independente do Covid, pessoas que já tinham se afastado do caminho do Senhor, milhares e milhares de vidas. Isso é algo muito sério. Nós precisamos ver isso, sabe, com muita vigilância. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a nossa bússola. A palavra de Deus, ela nos orienta, ela nos alerta. Então eu vejo que Paulo disse isso através de Deus, sabe, não com o intuito de trazer um desespero no seu coração, no meu coração, não. Mas ele trouxe essa palavra justamente com o propósito, porque tudo tem um propósito, e o propósito de Paulo ter ministrado isso é justamente para trazer um alerta para nós, para trazer um alerta para todos nós, porque é possível nós guardarmos a nossa fé até o fim. Até o fim. Então esse é o propósito de Deus. E nós sabemos que a fé é a chave poderosa na sua vida, porque através da fé nós podemos tocar em Deus. Através da fé nós cremos que a palavra de Deus, ela veio de Deus para nós. Então a fé é tudo. A Bíblia, quando diz assim: o diabo veio para matar, roubar e destruir, muitas das vezes nós pensamos que ele vem, né, com a intenção de tirar o seu dinheiro, acabar com a sua família. Não. A Bíblia diz que o objetivo do diabo é roubar a nossa fé, porque se ele roubar a sua fé, ele consegue destruir sua família, ele consegue destruir tudo, porque ele sabe que através da fé nós podemos vencer ele. A Bíblia diz que todos aqueles que é nascido de Deus vence o diabo, vence o mundo, é através da nossa fé. Por isso que a fé é o nosso maior bem, nós não podemos perder a fé. É por isso que Paulo disse que nos últimos dias o diabo iria fazer de tudo para poder nos afastar do caminho do Senhor. Esse é o propósito de Satanás. E Paulo diz, né? Paulo, ele nos ensinou a guardar a fé até os últimos minutos de vida. Ele que diz em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 7, Paulo diz assim: olha, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei o quê? A fé. Você observa que ele finalizou, ele foi até o fim, ele batalhou, ele entendeu que a fé é algo espiritual. A fé não pode morrer dentro de nós. Se a fé morrer dentro de você, já era. A palavra apostasia significa retroceder, naufragar. Quantos estão naufragando? Quantos estão virando as costas para o Senhor? E outra coisa, quando você se afasta, quando você perde a fé, o mundo espera você com os braços abertos. E nós não podemos esquecer que dentro de nós tem um velho homem dentro de nós. Enquanto você tem fé, enquanto você está caminhando com o Senhor, esse velho homem, ele está amortecido dentro de você.
Mas quando você começa a se esfriar, quando você começa a se afastar de Deus, esse velho homem começa a voltar. O palavrão começa a voltar, a vontade de fumar começa a voltar, a vontade de beber começa a voltar. Ele está dentro de nós. Ele está dentro de nós. O velho homem está dentro de nós. O que vai manter esse homem sepultado é a nossa vida, o nosso relacionamento, a nossa comunhão com Deus. Por isso que eu gosto de uma frase de John Wesley, que ele diz assim: se a sua comunhão com Deus for fraca, tudo na sua vida será fraco. Mas se a sua comunhão com Deus for forte, tudo na sua vida será forte e poderoso. Então eu vejo que o propósito de Deus com essa palavra é vacinar você, nos orientar, fundamentar a nossa vida. Dá para vocês entenderem? E nós temos palavras para isso. Paulo diz em Romanos capítulo 8, versículo 35, 36, 37, Paulo diz assim, ó, que nada poderá nos afastar do amor que é em Cristo Jesus. Problema econômico, enfermidade, altura, perseguição, calúnia, nada poderá nos afastar do amor que é em Cristo Jesus. Mas o que vai fazer com que você permaneça nesse amor é a fé. Porque se você não tiver fé, você não vai conseguir caminhar com Jesus. Não vai conseguir caminhar com Jesus em hipótese alguma. Então apostasia significa retroceder, abandonar, fracassar e naufragar. Naufragar. A Bíblia diz em Judas, projeta para mim, Judas versículo 3, diz assim, Judas verso 3. Você sabe que esse Judas aqui não é o Judas Iscariote, esse Judas aqui é o Judas irmão de Jesus, né? E logo depois que Jesus, ele ressuscitou, os irmãos dele se converteram. Judas se converteu, Tiago se converteu e Judas é irmão de Jesus. Olha só o que Judas, a carta que ele escreve, a preocupação de Judas é justamente com a fé, porque ele sabe que a fé é tudo, é a base de todas as coisas. E Judas diz assim, verso 3: amados, procurando eu vos escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que nos foi o quê? Entregue aos santos. Então significa que você não é salvo uma vez, salvo para todo sempre. Não, é uma batalha, é uma guerra. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Deus não vai deixar de te amar, mas se você não tem fé, você não agrada ao Senhor. Se você andar na carne, Deus não vai deixar de te amar, mas a Bíblia diz que os que andam na carne não podem agradar o Senhor. Então quando a Bíblia diz batalhar pela fé, é porque na verdade a fé é um tesouro. A fé é algo muito valioso. A coisa mais valiosa que você tem na sua vida é a fé, porque através da fé você vê Jesus como seu único e suficiente Salvador. Através da fé você crê no fluir do Espírito Santo. Através da fé você crê que Deus é o Criador dos céus e da terra. Através da fé você crê que as Sagradas Escrituras é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Através da fé você crê que as Sagradas Escrituras é a palavra que vai levar você à vida eterna. Então através da fé é que você vai andar nesse mundo espiritual. É que você vai estar assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. É através da fé que as promessas de Deus alcançarão a sua vida. Porque não tem como Deus realizar os milagres dele na sua vida se não for através da fé. Tudo é através da fé. Olha aqui que o Senhor Jesus disse: tudo é possível àquele que tem fé. Tudo é possível àquele que tem fé. E quem não tem fé, não acontece nada. Se você não tem fé, como que você vai conquistar? Como que você vai
avançar, como que você vai ver as promessas de Deus na sua vida. Nada disso vai acontecer. Então, o objetivo do diabo é roubar a sua fé. Na parábola do semeador, olha o que diz a palavra de Deus, Lucas capítulo 8, versículo 13. E os que estão sob a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria, mas como não tem o quê? Raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da aprovação se desviam. Quantos cristãos, eu creio muito na palavra de Deus. Não, é mais ou menos, não é bem assim não, esse livro foi escrito há quase 12 mil anos atrás, é um livro antigo, Jesus histórico, não é bem assim. Então o que acontece? O diabo vem o quê? Rouba a sua fé. E se ele consegue roubar a sua fé, o que vai acontecer? Você vai naufragar. Porque o objetivo de Satanás é roubar a sua fé. Se ele rouba a sua fé, a glória de Deus, a presença de Deus, a atmosfera de glória dentro da sua casa vai embora. E sabe o que acontece? Vem, sabe o que? Uma incredulidade, vem um ambiente de depravação, de tudo que você possa imaginar de ruim. Então a fé na nossa vida é a chave, é algo poderoso. A Bíblia diz que Jesus falou para Simão: Simão, Satanás pediu para peneirar você, e eu deixei, mas eu fiquei intercedendo pela sua vida. Então significa que nós precisamos de intercessores também. Você, se alguém na sua casa está fraco, o seu marido ou sua esposa, quem estiver forte tem que interceder um pelo outro, ou pelos seus filhos. Sabe por quê? Porque eu me coloco de joelho todos os dias pela sua vida, intercedendo pela sua vida. Mas vocês também precisam interceder pela sua casa, pelos seus filhos, pela sua igreja, porque quando nós estamos intercedendo, nós recebemos a vida de Deus, nós somos renovados, nós somos fortalecidos. Olha o que diz a palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus, uma batalha terrível. Lucas capítulo 22, versículo 31 e 32. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos peneirar, ou cirandar, como trigo. Mas eu roguei por ti, eu intercedi por ti, para que a tua fé não desfaleça. O que o diabo queria? Roubar a fé de Pedro. Sabe o que o diabo quer? Roubar a sua fé. Porque se ele consegue roubar a sua fé, sua família vai entrar numa zona de risco. Você corre sério risco das promessas de Deus não alcançarem a sua vida. Você corre um sério risco de... Aí sim ele vai fazer a festa. Porque enquanto você está na fé, enquanto você está blindado pelo Senhor, nós temos uma palavra profética que diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Enquanto você tiver fé, enquanto a sua casa estiver fundamentada, enquanto você estiver ali cessado na fé, pode vir um vento, pode vir a tempestade, pode vir o que for, mas a sua família está firmada na rocha. E porque está firmada na rocha, é porque você crê na palavra de Deus, é porque você pratica a palavra de Deus, é porque você vive a palavra de Deus, e por isso você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você vai observar aqui no Novo Testamento o tempo todo, Jesus e os apóstolos sempre preocupados com a fé do povo, porque a fé é a chave de todas as coisas. A Bíblia diz que Paulo ficou muito preocupado com os irmãos de Colossenses. E Paulo, ele pergunta aos irmãos: verdadeiramente vocês estão na fé? Essa era a preocupação deles. Paulo não perguntou assim para eles: vem cá, está faltando aí provisão? Está faltando alguma coisa? Não. Ele sabia que se tivesse fé, a vida de Deus estaria fluindo naquele lugar. Se tivesse fé, a glória de Deus estaria fluindo naquele lugar. Olha o que Paulo vai perguntar para a igreja de Colossenses capítulo 1, versículo 23. Vamos ler comigo todos juntos, vamos ler comigo. Se na verdade permanecerdes fundados e firme aonde? Na fé,
e não vos moverdes da esperança do evangelho, que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, da qual eu, Paulo, estou feito o quê? Ministro. Olha a preocupação de Paulo. Paulo queria saber se eles estavam na verdade, se eles estavam fundamentados, e se eles estavam o quê? Firmes na fé. A coisa mais importante na sua vida não é saber quanto que você tem na sua conta, não é saber do seu emprego, da sua empresa. A coisa mais importante na sua vida é você olhar para dentro de você e ver se você permanece na fé. Porque se você permanece na fé, você tem um grande tesouro para ter uma vida prevalecente nessa terra e ainda uma vida de glória no céu. Dá para vocês entenderem isso? Mas para isso é importante o que? A fé. A fé é tudo na nossa vida. E a fé são duas palavrinhas, né? Duas palavrinhas, mas que juntas você rasga o mundo espiritual e chega à sala do trono. Você pode aplaudir o Senhor? Mais forte, mais forte, mais forte, mais forte. É para o Senhor, é para a palavra de Deus, essa palavra poderosa. Como que Paulo o tempo todo encorajava os irmãos? Olha o que ele diz em 1 Tessalonicenses 3:5. Aqui já é uma outra igreja. Portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei-o saber da vossa fé, temendo que o diabo, o tentador, vos tentasse, e o nosso trabalho viesse a ser o quê? Inútil. Paulo não estava preocupado se a igreja tinha dinheiro, se não tinha dinheiro. Não, Paulo estava preocupado se a igreja tinha fé. Porque quando você tem fé, querido, o dinheiro vem. Quando você tem fé, o seu casamento é restaurado. Quando você tem fé, o seu ministério volta a funcionar. Quando você tem fé, você vence uma montanha. Quando você tem fé, você vence Golias. Quando você tem fé, a boca dos leões são fechadas. Quando você tem fé, você vence o mundo. Não sou eu que estou dizendo isso, é a palavra de Deus. E nós sabemos, olha, depois que uma pessoa flui na presença de Deus, depois que uma pessoa exerce o ministério, depois que uma pessoa prova os dons espirituais, depois que uma pessoa, ela flui nesse mover poderoso do Senhor, e essa pessoa naufraga na fé, ela descai da fé e vai para o mundo. Pedro diz que é o cão que voltou ao vômito, é a porca que voltou o quê? Ao lamaçal. Olha, quantas pessoas que estão no mundo que um dia queimavam na presença de Deus, nós vamos lá pregar para eles, eles falam, mas eu já conhecia isso, eu já vivia isso, mas eu não consigo voltar mais. Quantos falam isso? Quantos falam isso? Quantos falam isso? Esses dias eu parei no sinal, e aí veio uma jovem, e eu olhei para ela, porque todas as vezes que eu passo, eu estou sempre semeando, sempre abençoando, independente se vai vir, se não vai vir, eu estou sempre semeando, porque a Bíblia fala que a gente precisa ajudar, né? Dividir o prato de comida com o mundo, né? Isso daí é o altruísmo. E ali eu olhei para ela, eu falei assim para ela, assim, por que você não volta para Jesus? Ela falou assim, mas eu tenho Jesus dentro de mim. Eu falei assim, você tem Jesus dentro de você, mas as suas atitudes não honram a Jesus. Aí ela abaixou a cabeça para mim. Ela abaixou a cabeça para mim. Eu falei assim, olha, não adianta você falar que tem Jesus dentro de você. Você precisa viver com Ele. E quando você vive com Jesus, você não vive essa vida que você está vivendo. Então está aqui, olha, eu quero te abençoar, comprar lá o seu almoço. Mas olha, me procura lá na Avenida São Paulo, número 2000. Mas eles não querem. Por quê? Porque olha o que está escrito em Hebreus capítulo 6. Vamos ler comigo todos juntos. Hebreus capítulo 6, versículo 4, 5 e 6. Agora você vai entender por que muitos não conseguem voltar.
Vamos ler comigo todos juntos. Porque é impossível que os que já uma vez foram o quê? Iluminados, saíram das trevas e provaram o dom celestial e se tornarem participantes do Espírito Santo e provaram uma boa palavra de Deus e os poderes do século futuro e recaírem, naufragarem, sejam outra vez o quê? Renovados para o arrependimento, pois assim a eles de novo crucificam o Filho de Deus, está vendo? E o expõe ao vitupério. Então, na verdade, é mais fácil você ganhar um macumbeiro, um feiticeiro, um ladrão, um traficante, uma prostituta, um alcoólatra, como João era, perdido nesse mundo, tomava 4 garrafas de cachaça ali na serra, dormia na rua. É mais fácil ganhar o João, como Deus foi lá e ganhou o João. João está firme, tem 5 anos, do que você conseguir novamente tirar uma pessoa que queimou na presença de Deus a voltar novamente. É muito difícil, muito difícil. Então essa noite, a palavra de Deus para a sua vida. Será se você permanece na fé? Qual é o seu nível de fé? Qual é o seu nível de fé? Porque a fé, ela tem um nível. Você precisa alcançar o nível da maturidade. Quando você alcança o nível da maturidade, da fé, você vai guardar essa fé até o fim. Você vai combater o bom combate até o fim e vai guardar ela. Mas se você não tem um nível de maturidade, se você não tem raiz, lembra da palavra de Lucas, né? Que por não ter raiz veio a tribulação, veio a perseguição. Mas essa pessoa o quê? Se desviou. Quantas pessoas que se desviam do caminho do Senhor por coisa tão pequena? Ah, por que você desviou? Ah, por causa do irmão lá da igreja, eu não gostei do irmão, eu não gostei do diácono. Ah, porque eu não gostei do pastor, do fulano de tal. Querido, quem tem fé, quem tem maturidade, vem para a igreja não é por causa do irmão, não, vem para a igreja por causa de Jesus. Quem tem fé, tem maturidade, olha para Jesus, autor e consumador da nossa fé. A Bíblia diz que nós temos que olhar para o autor e consumador da nossa fé. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. A nossa esperança está nele, a nossa confiança está nele. Ele é o nosso Senhor Todo-Poderoso. E em nome dele nós expulsaremos demônios. Em nome dele nós colocaremos a mão sobre os enfermos. Em nome do Senhor Jesus nós andaremos até sobre as águas. É no nome do Senhor, no nome poderoso do Senhor Jesus. Oh, eu estou sentindo muita presença de Deus nesse lugar. Oh, eu estou sentindo muita presença de Deus nesse lugar. Oh, ei. Oh, oh, rabala chocotorobalaie. Nós sabemos que Satanás, ele é o pai da mentira. Ele é o pai do engano. Ele não só enganou Eva e Adão, ele enganou 1/3 dos anjos. Ele conseguiu influenciar 1/3 dos anjos. Ele que andava sobre as pedras afogueadas, ele que foi ungido, foi honrado por Deus. Deus colocou uma veste sacerdotal na vida dele. Mas a Bíblia diz que desde o dia que encontrou iniquidade, ele foi lançado do céu. Porque não pode ter pecado no céu. Não pode ter motivação errada no céu. O céu é um lugar de glória. O céu é um lugar de justiça, de equidade. O céu é um lugar onde o Pai, o Filho é adorado 24 horas. O céu é o trono de Deus, aonde o Senhor governa todas as coisas. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus disse para os discípulos: olha, eu estava lá no dia da rebelião, eu vi a rebelião, eu estava lá, e eu vi quando Satanás caiu do céu como um raio,
Isso está em Lucas capítulo 10, versículo 18. Ele caiu do céu como um raio. Lucas 10, 18. Vamos ler comigo todos juntos. Ao que Jesus lhe revelou: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. E ele é o pai do engano, ele é o pai da mentira. E como ele caiu, ele quer que você e eu venhamos descair da fé também. Mas eu quero dizer para vocês que aqueles que estiverem debaixo das asas do Altíssimo, aqueles que estiverem fundamentados na rocha, aqueles que estiverem queimando na presença de Deus, aqueles que forem famintos pela presença de Deus, pela glória de Deus, aqueles que já, quando acorda, já acorda glorificando e adorando o Senhor por mais um dia de vida, aqueles que quando acorda já declara e profetiza: esse dia será um dia de bênção, um dia de vitória, porque o Senhor está comigo. Esse que caminha com o Senhor, que tem vida com Deus, sabe o que acontece? Satanás passa de longe por causa da glória e por causa do fogo de Deus em nossas vidas. Presta atenção no que eu vou te falar. Se você não sepultar o velho homem, e se você não carregar esse defunto sepultado com você, o diabo é doido para ressuscitar ele. Porque aí, se ele ressuscitar, aí ele vai carregar o homem espiritual que morreu. E qual é o seu legado que você vai deixar? Essa palavra nessa noite é uma palavra de advertência. Satanás, ele foi fazer esse joguinho sujo com Jesus. Ele foi tentar enganar Jesus. Diga para você, irmão, com Jesus não funcionou. Com Jesus não funcionou. Jesus cheio do Espírito Santo, acabou de ser batizado com o Espírito Santo, viu o céu se abrindo, a pomba vindo sobre a vida dele. Ele ouviu uma voz do céu: eis aí meu filho amado, em quem eu me comprazo. Ele estava cheio do Espírito Santo, cheio da glória de Deus. E foi justamente logo depois Satanás veio para tentar ele. E diz a palavra de Deus em Mateus capítulo 4, versículo 5 e até o versículo 10, projeta para nós todos juntos. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, olha só, usando a palavra de Deus, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em pedra alguma. Jesus falou assim: Satanás, você esqueceu de completar esse versículo, está faltando a outra parte. Está faltando a outra parte. Eu estou cheio da presença aqui, está faltando a outra parte. Aí Jesus toma em Satanás e disse: Jesus, também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Pode aplaudir o Senhor. Aí Satanás assim, como é que pode? Ele sabe muito bem a palavra de Deus. E veio novamente com outro argumento. No versículo 8 ele diz assim: novamente o transportou o diabo a um monte alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e toda a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrados o que? Me adorares. Aí o Senhor fala assim para ele: você precisa completar esse versículo. Você precisa completar esse versículo. E o Senhor Jesus disse para ele: então disse o Senhor Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele eu servirei. Deus está liberando uma unção sobre a sua vida nessa noite. Deus está fundamentando a sua fé.
Deus está fundamentando a sua fé. Deus está te capacitando nessa noite. Sabe por quê? Porque quando Satanás vier tentar tirar você da rota, tentar destruir a sua família, tentar tirar você da casa do Senhor, tentar tirar você da fé, você vai falar: sai daqui, Satanás, bata em retirada, porque eu adorarei somente o Senhor, não adorarei o mundo. Deus já me tirou do mundo, Deus já me tirou das trevas, e hoje eu faço parte do reino do meu Deus, do meu Senhor e do meu Salvador. Se você crê nessa palavra, aplauda a palavra de Deus, aplauda essa palavra poderosa. Como você identifica se uma pessoa ou já morreu ou está morrendo espiritualmente? É muito fácil. Vou fazer um teste aqui comigo. Vamos fazer um teste comigo. Primeira pergunta: você já parou de ler a Bíblia? Você já parou de orar? Você parou de adorar? Você se afastou da sua igreja? Você tem desonrado os seus líderes? Você tem priorizado a diversão e não a Deus? Você tem fugido da programação da igreja? Você mesmo vai fazer uma análise da sua vida. Como é que está o seu nível de fé? Como é que está o seu nível de paixão? Uma vez eu ouvi uma frase que diz assim: a sua paixão levará você ao seu propósito. A sua paixão levará você à sua conquista. Enquanto houver paixão dentro de você, você se tornará um finalizador. Eu te faço uma pergunta: qual é o seu nível de fé? Como que está a sua fé? Como que está a sua fé? Isso me recorda do apóstolo Paulo, na sua primeira viagem missionária, ali ele estava com Barnabé, e que eles viveram um grande avivamento. Olha a preocupação de Paulo. Vamos ler comigo Atos capítulo 14. Olha a preocupação de Paulo. Paulo preocupado com a missão, com os irmãos que eles estavam ganhando e ministrando. Como que Paulo se preocupava com os discípulos. Atos capítulo 14, versículo 21 e 22. Vamos ler comigo todos juntos, vamos lá. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltou para Listra e Icônio e Antioquia, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os ao quê? A permanecer aonde? Na fé. Pois, porque muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Ou a única forma de nós entrarmos e permanecermos e vencermos no reino de Deus é se nós permanecemos na fé. Como está a sua fé? Qual é o seu nível de fé? Qual é o seu nível de fé? Queridos, uma geração ficou para trás. Uma geração. A Bíblia diz no Salmo 95, versículo 8, 9, 10 e 11. Vamos ler comigo esse versículo todos juntos para entrar no seu coração. Não endureçais os vossos corações, assim como na provação e como no dia da tentação no deserto. Quantos vossos pais me tentaram, me provaram, viram a minha obra. 40 anos estive o quê? Desgostado. Que palavra forte. Desgostado com esta geração. E disse: é um povo que erra de coração e não tem conhecido os meus caminhos, a quem jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Você não agrada a Deus e você ainda deixa de alcançar a promessa de Deus. Assim uma geração ficou para trás, mas 2 homens dessa geração que perseveraram na fé, que confiaram na palavra de Deus. 2 homens permaneceram e entraram na promessa. Um deles é Caleb, o outro é Josué, que foi o sucessor de Moisés. Números capítulo 14, versículo 24. Projeta para nós, vamos lá. Números 14, verso 24, diz assim:
Porém, meu servo Caleb, porque nele houve outro espírito. Sabe que outro espírito é esse? A fé. O espírito da fé está vivo, está ativado. Houve outro espírito e perseverou em seguir-me. Perseverou em seguir-me. Está vendo? E eu o levei à terra que eu fiz o quê? Entrar. Dá para vocês entenderem isso? Tinha um outro espírito. Você já observou que pessoas que não têm fé são murmuradores, são questionadores, são ingratos, quizumbeiros? Quem tem esse espírito tem a fé, tem gratidão, estão focados. Não fica olhando para a direita nem para a esquerda, só olha para Jesus e fala: Senhor, me leva a alcançar a minha promessa. Me leva a alcançar a minha promessa. A responsabilidade da promessa de Deus chegar na sua vida é sua. É através do seu posicionamento. Você precisa corresponder. Você precisa querer. Você precisa abrir o seu coração. Você precisa se permitir ser discipulado, conduzido por Deus. Sabe, essa noite é uma noite muito profética, porque é uma noite que nós estaremos confirmando a nossa fé, confirmando a nossa aliança, participando da Santa Ceia não como um ritual religioso, não, mas como um ato profético. Porque se você não tem fé, isso é simplesmente um ato religioso. Mas eu quero dizer que quando você participa da Santa Ceia com fé, esse suco de uva é o sangue que te fortalece, entra dentro de você e te fortalece. Esse pão que você come, ele entra dentro de você, te fortalece para que você possa caminhar. Você lembra que quando Elias estava lá em depressão, apareceu um anjo, colocou um copo d'água, um pedaço de pão, come, beba. Diz a palavra de Deus que com aquele pão, com aquele copo de água, ele andou mais 40 dias. Por isso que quando nós bebemos do sangue de Jesus, comemos do pão do Senhor Jesus, nós temos força dada por Ele, capacidade dada pelo Espírito Santo, para caminharmos mais 30 dias, para chegarmos na próxima Santa Ceia. Meu Deus. Olha o que Paulo diz. Paulo é tão preocupado com a fé. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 19. Vamos ler comigo todos juntos. Olha o que Paulo diz: perseverando a fé e a boa consciência, porquanto algumas pessoas, vindo o que? A rejeitá-la, o que aconteceu? Naufragaram. Ele usou essa palavra, naufragou. Sabe aquele navio que sai de um ponto de partida para chegar num outro local, e no meio do caminho esse navio afunda? Assim são pessoas quando elas perdem a fé. Fica no meio do caminho família, fica no meio do caminho filhos, vira uma bagunça, uma destruição total. Mas quem tem fé vai chegar lá no ponto final, ainda que seja com um pedaço de madeira, remando, caminhando, mas consegue chegar no final. Sabe por quê? Porque a fé, grava essa frase, a fé vai levar você a alcançar todas as suas promessas. A fé levará você a vencer todas as adversidades. A fé levará você a vencer o mundo. Olha aqui, deixa eu te dizer algo. A Bíblia nos orienta que nós precisamos andar pela fé e não por vista. Se você tem aí diante de você um leão, um gigante, se você tem montanhas diante de você, eu quero te dizer, se você tiver fé, você vai superar todas essas adversidades, porque a Bíblia nos garante que quem é nascido de Deus vence o mundo. O que vence o mundo? A nossa fé. Para finalizarmos, Paulo encorajando aos irmãos de Coríntios, Paulo diz assim, 1 Coríntios capítulo 16, versículo 13, vamos ler comigo todos juntos. Olha o que Paulo diz, vamos ler. Vigiai, estais o quê? Estais firme na diversão, estás firme na ação social,
estás firme no trabalho. Vigiai, estás firmes aonde? Na fé. Portai-vos varonilmente, corajosamente. E o que? Fortalecei-vos. Presta atenção. Se você tiver fé, olha a ordem. Se você tiver fé, você vai ser corajoso. E você vai estar o quê? Fortalecido para vencer, para conquistar todas as promessas que Deus tem para a sua vida. Se você recebe essa palavra, dê um glória a Deus e aplauda o Senhor Jesus. Essa noite é uma noite de alerta, de vigilância para todos nós, porque nós aprendemos que uns naufragam na fé, outros ficam no meio do caminho, retrocedem, fracassam, mas outros guardam a fé e vão até o fim. Eu profetizo que você é essa pessoa. Eu profetizo que você é essa pessoa. Eu profetizo que você é essa pessoa. Você vai guardar sua fé. Você vai até o fim. Nada nesse mundo, nada nesse mundo, nada nesse mundo, nada. Você precisa entender que nós temos a graça que está disponível a nós. E a graça de Deus, ela nos empodera, ela nos capacita para que possamos ir até o fim, alcançar todas as promessas. Vai chegar um dia, repete comigo, vai chegar um dia que eu vou declarar: combati o bom combate, guardei a fé e acabei a carreira. Aleluia! Aleluia! Oh! O desejo do coração de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, o desejo do coração dos apóstolos é que todos vocês possam ser finalizadores em todas as áreas da vida de vocês. Até aqui o Senhor tem me sustentado, tem me guardado. São 25 anos. 25 anos. E o que me guardou, o que me sustentou, foi a fé. A fé me manteve vivo, olhando para Jesus. E Ele está aqui nessa noite. Ele quer te alimentar mais e mais. Ele quer te fortalecer. Essa noite é noite de nós confirmarmos a nossa aliança de sangue com Ele. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. És